tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra de Deus. E, meus irmãos, falando ainda da tribulação, dentro aí da nossa série de estudos sobre escatologia, eu quero falar sobre essa temática. A igreja não passará pela tribulação. Então eu estou acrescentando essa live, este tema, dentro do nosso estudo, né? Porque alguns irmãos tiveram essa dúvida e manifestaram essas dúvidas nos comentários dos vídeos anteriores que nós tivemos. Então eu quero mostrar para você, pela Bíblia, que a igreja não passará pela tribulação. Então os nossos irmãos que são amilenistas, eles acreditam que a igreja passa pela tribulação, que nós não teremos um arrebatamento antes da tribulação e que a igreja só está esperando a segunda vinda de Cristo e ali mesmo vai ser o arrebatamento e a descida para o céu. Mas eu percebo que isso não tem coerência com as Escrituras. Os irmãos que defendem uma linha pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa pela tribulação para só depois da tribulação acontecer o arrebatamento. Mas nós veremos pela palavra de Deus que a igreja não passa pela tribulação. Então eu quero aqui me propor a trazer alguns argumentos e alguns textos da palavra de Deus que mostram isso. Então eu quero trazer argumentos simbólicos e argumentos textuais da palavra de Deus que nos mostram que a igreja não passará pela tribulação. Então vamos começar aí com os argumentos simbólicos. Meus irmãos, no Antigo Testamento, nós temos algumas figuras, alguns símbolos, algumas tipologias que mostram que a igreja não passará pela tribulação. Por exemplo, quando nós estudamos a vida de Ló, lembra que Ló estava em Sodoma e Gomorra e estava predestinado a cair fogo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Olha, não caiu fogo, o juízo de Deus não caiu enquanto Ló estava naquela cidade. Foi necessário Deus arrancar a força, olha, arrebatar, harpazo, né? Então tirar a força foi necessário Deus tirar para que a tribulação acontecesse em Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, ali nós temos uma figura da libertação da igreja na tribulação. Assim como o fogo não poderia cair enquanto Ló, com a sua família, estava na cidade, da mesma maneira a tribulação não pode acontecer enquanto a igreja estiver aqui na terra. Como Ló ele foi arrebatado, arrancado à força para fora da cidade, e só aí o fogo caiu na cidade, então da mesma maneira a igreja ela será arrancada à força rapidamente, harpazo, né, a palavra grega para raptado, né, tirar a força. Então só depois da retirada da igreja aqui da terra que a tribulação então acontecerá. Então nós temos já esta figura do Antigo Testamento que mostra pra gente que a Bíblia é coerente e harmônica em toda a sua história. Então, os justos, eles não passarão pela tribulação, os salvos não passarão pela tribulação, a igreja. Outra figura do Antigo Testamento é a história do dilúvio. Antes do dilúvio cair na terra, nós temos a figura de Enoque em Gênesis capítulo 5. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Meus irmãos, antes do dilúvio cair, Enoque ele foi arrebatado, foi tirado daqui, foi colocado na presença de Deus, foi colocado no céu. Só depois da saída de Enoque, então que o dilúvio cai. Nós temos Noé com sua família que representa uma figura dos salvos na tribulação. Por quê? Haverá salvação na tribulação. E logo em breve nós faremos uma live exatamente sobre essa temática de salvação na tribulação. Mas o que nós temos nessa figura do Antigo Testamento? Enoque representa a igreja, Noé com sua família representa os salvos da tribulação e o dilúvio em si representa a tribulação. Então, antes do dilúvio cair, Enoque foi arrebatado. Antes da tribulação acontecer, a igreja será arrebatada. Mas nós teremos salvos na tribulação, como tivemos salvos no dilúvio. Noé e sua família foram salvos dentro do dilúvio. E haverá salvação dentro da tribulação. Então, perceba que a Bíblia traz essa harmonia. Então, primeiro, eu só estou trazendo esses argumentos figurados do Antigo Testamento, aplicando isso para a realidade da igreja e a realidade tribulacional. Mas vamos agora para os textos bíblicos.
Quais textos nós podemos usar para mostrar que a igreja não passa pela tribulação? Eu quero iniciar mostrando Mateus capítulo 24 e nós leremos exatamente o contexto da tribulação, tá bom? Mateus capítulo 24, eu quero ler dos versículos 15 em diante, daí nós explicaremos este texto, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Somente até aqui, meu irmão. Aqui está falando do período tribulacional. E olha só as palavras que Jesus está dizendo. Meus irmãos, a igreja não passa pela tribulação. Esse texto, Jesus não está falando com a igreja. Esse texto é muito claro que Deus está falando com a nação de Israel. Porque que sentido tem para a igreja, para os gentios, para mim, que sou brasileiro, essas falas de Jesus? Quem estiver na Judéia, fuja para os campos. Que sentido isso tem para mim? Qual é o sentido que essas palavras, outra aqui do versículo 20, tem para mim? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Olha, o inverno aqui do Brasil não é rigoroso. Então por que Jesus está falando isso? Porque não é para a igreja, ele está falando para Israel. Olha, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Eu não guardo sábado, nem adventista eu sou. Então você percebe que esse texto tribulacional, Jesus não está dando orientações para a igreja que ficará na tribulação. Não, está dando orientações para Israel que se converterá na tribulação, porque a igreja não está aqui. Então você percebe que essas orientações não se aplicam à igreja. Meus irmãos, perceba bem, eu não moro na Judéia. A maioria dos crentes no mundo não moram na Judéia. Você sabe que o povo judeu é um povo rebelde contra Cristo. Nós temos poucos cristãos morando ali na Judéia. A maioria está espalhada pelo mundo. Então você nota que essas orientações não são aplicáveis para a igreja. A mesma coisa, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Olha, eu moro aqui como diz a música, né, num país tropical, abençoado por Deus, bonito de natureza. Então não tem sentido para mim orar para que a tribulação, a minha fuga não aconteça no inverno, porque o inverno onde você mora, dependendo do estado que você está, aqui do Brasil, não é rigoroso. Até quem mora no sul, onde o inverno no Brasil é mais forte, mas não é tão rigoroso como essas outras localidades. E no sábado? Olha, os crentes não guardam sábado, mas os judeus sim. Então você percebe que essas palavras são aplicáveis aos judeus. Jesus está falando para Israel, não está falando para a igreja, porque a igreja não estará aqui na terra. Seria estranho, né? Jesus está falando para a igreja esses textos, mas não. Então está falando aqui para Israel. Então, mais um argumento que mostra textual, que prova que a igreja não estará aqui na terra no período tribulacional. Mais outros textos ainda da palavra de Deus que eu quero mostrar. Agora eu irei lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Os irmãos sabem muito bem que o capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, falam sobre o arrebatamento da igreja. E a sequência lógica, meus irmãos, no capítulo 5, fala agora do período tribulacional. O que é interessante você notar aqui? Que quando Paulo ele fala do arrebatamento da igreja, ele se inclui dentro do arrebatamento. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui a partir do 15. 4:15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, olha só, ele está se incluindo. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Daí ele vai relatar como que será o arrebatamento. Note que Paulo está se incluindo. Nós participaremos do arrebatamento. O que acontece logo após o arrebatamento? O capítulo 5 mostra, meus irmãos, é uma sequência aqui. Então, é lógico, depois do arrebatamento, do capítulo 4, vem então o capítulo 5. E no capítulo 5 ele começa a falar da tribulação.
Diz assim o versículo 1: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Olha só, preste bem atenção no versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, para eles, não é para mim, lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está, para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Meus irmãos, aqui é muito claro. Olha só, quando falou do arrebatamento, Paulo se incluiu no arrebatamento. Nós, os vivos, seremos arrebatados. Quando ele fala da tribulação, ele se exclui da tribulação. E ele fala, eles não escaparão. Por quê? Porque nós escaparemos. Nós não estaremos aqui na tribulação. Fica também claro e evidente para nós, também por causa do versículo 9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a ira que está falando aqui é a ira tribulacional. Deus não nos destinou para a ira da tribulação, onde a sua ira vai cair, mas para nós alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Então note que todos esses versos estão mostrando que a igreja não passará pela tribulação. Os versos estão mostrando o contrário, que a igreja será livre da tribulação. Olha só um outro texto aqui também. Eu lerei aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13. Daí só para os irmãos se inteirarem no contexto, o capítulo 2 ele fala sobre o iníquo, o anticristo e o período tribulacional. E olha só o que ele fala no versículo 13, Paulo falando. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Meus irmãos, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Que salvação é essa? Não é regeneração. Aqui não está ensinando sobre calvinismo, que Deus já elegeu quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Não é isso. A salvação que Paulo está citando aqui é a salvação tribulacional. Ser salvo da tribulação. Não é ser salvo na tribulação, mas é salvo da tribulação. Nós seremos excluídos da tribulação. Deus, desde o início, nos escolheu para sermos salvos da tribulação. Isso é interessante você notar, porque você tem que interpretar os textos de acordo com o seu contexto. E o contexto aqui está falando sobre o iníquo, o anticristo, a tribulação, e Paulo deixa claro que nós não passaremos pela tribulação. Então você está notando que nós temos muitos textos que comprovam para nós que a igreja não passará pela tribulação, esse dia do juízo de Deus que cairá aqui na terra. Mas vamos ver mais textos ainda que comprovam que a igreja não passa pela tribulação. Vá para Apocalipse agora. Daí em Apocalipse nós temos alguns argumentos bem curiosos sobre isso daí. Então vamos explicar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é cronológico, tá? Ele conta uma história futurística cronológica. O capítulo 1 vai falar sobre a manifestação de Jesus Cristo para João e o capítulo 2 e 3 para cartas que João escreve para as igrejas que ficavam ali na Ásia Menor. E o capítulo 4 em diante vai mostrar os eventos futurísticos que ainda irão acontecer. Então olha só de curiosidade que nós temos aqui. No capítulo 1, você vai ver menção da igreja. O arrebatamento ainda não aconteceu aqui. No capítulo 2 e no capítulo 3, você ainda verá menção de igreja na terra. O arrebatamento ainda não aconteceu aqui. Mas no capítulo 4 em diante, você não tem menção da igreja na terra. Não é citado, meus irmãos, a igreja na terra. E justamente, logo o livro de Apocalipse, que nos dá informações detalhadas da tribulação, não fala da igreja no período da tribulação aqui na terra. Não fala. Por que não fala? Porque a igreja não estará aqui na terra. Você vai ler do capítulo 4, que é quando inicia-se a tribulação, até o capítulo 18, você não verá a informação da igreja aqui na terra. A igreja, no livro de Apocalipse, só volta a ser citada em Apocalipse capítulo 19, na segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra, e a igreja desce com Cristo.
Olha, a igreja desce com Cristo no final da tribulação. Por quê? Porque ela foi arrebatada antes da tribulação e ela só vai descer aqui para a terra depois da tribulação. Ela dá um loop, ela dá um pulo, ela não passa pelo período tribulacional. Você não tem menção da igreja na tribulação. Uma curiosidade também é porque quando João ele escreve as cartas, em todas as cartas tem uma frase muito significativa. É dito assim nessa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então no capítulo 2 e no capítulo 3, em todas as cartas, você verá essa menção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, diz para a igreja. Só que essa mesma frase, ela aparece para nós em Apocalipse capítulo 13. E olha só que interessante aqui. Eu lerei aqui o capítulo 13, versículo 9, que diz assim. E aqui está falando do período tribulacional, está falando sobre o anticristo. E no versículo 9 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Ponto final. Opa, parece que está faltando coisa nessa frase, né? Por quê? No capítulo 2 e no capítulo 3, a frase ela continuava. Era: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas por que aqui não tem menção dessa segunda parte da frase, né? O que o Espírito diz às igrejas? Porque, meus irmãos, no período tribulacional, a igreja não estará aqui na terra, por isso que não tem a menção da igreja. Por isso que o versículo ele está completo ao dizer apenas: se alguém tem ouvidos, ouça. Ponto final. Não diz para as igrejas, porque a igreja não estará aqui na terra no período tribulacional. Então você está percebendo argumentos fortes que mostram que a igreja não passa pela tribulação. Mais um outro argumento também. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, simboliza o arrebatamento da igreja. Então lembra disso. No capítulo 1 a igreja é citada na terra, no capítulo 2, 3 a igreja é citada na terra, mas a partir do capítulo 4 a igreja aparece no céu, ela não está mais aqui na terra. O que acontece na terra a partir do capítulo 4? A tribulação. E diz assim o capítulo 4, versículo 1 e 2, fala assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Evidentemente, aqui está falando sobre a subida de João, né? Porque ele teve essas revelações para escrever o livro de Apocalipse. Mas aqui já está, meus irmãos, simbolizado nesses versículos aqui o arrebatamento da igreja. Então, dentro da história cronológica de Apocalipse, onde eu encaixo o arrebatamento da igreja é exatamente em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. E você percebe que as palavras usadas aqui são muito semelhantes às palavras que Paulo usa para referir-se ao arrebatamento da igreja. Por exemplo, João aqui ele fala que ouviu uma voz como de trombeta, falando com ele, convocando ele e depois dizendo: sobe para aqui. Meus irmãos, nós também, no arrebatamento, nós escutaremos o som da trombeta. Você está percebendo que isso aqui não é uma coincidência textual. Não é, porque de fato eles se encaixam. Esse texto, com os textos de 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que falam do arrebatamento da igreja, se encaixa perfeitamente com Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. E o que mais é dito aqui de comparação? João ele fala que quando ele ouviu o som da trombeta, a voz como trombeta, chamando ele para cima, ele subiu imediatamente. Meus irmãos, como que será o arrebatamento? O relato que nós temos é que no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, ou seja, imediatamente. Quando o som da trombeta soar, imediatamente nós subiremos para o céu. Aqui está mostrando para nós o arrebatamento da igreja. E logo em sequência, o capítulo 6, 7, 8 vai começar a mostrar a tribulação que está acontecendo aqui na terra. E a igreja não estará aqui porque ela foi arrebatada no capítulo 4. Quando é que a igreja volta?
no capítulo 19, na segunda vinda de Jesus Cristo, onde relata lá que a noiva de Cristo se ataviou, foi lhe dado de vestir de linho puro, fino, resplandecente, e nós voltaremos com Cristo montados em cavalos, na segunda vinda de Jesus Cristo. Aí sim a igreja é citada novamente, e nós somos chamados de a esposa do Cordeiro ou a esposa de Cristo. Então você está anotando aqui argumentos textuais que provam que a igreja não passará pela tribulação. Mais uma prova também está em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha só o que diz esse texto aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus está falando para uma igreja, está falando de um período de tribulação que vai vir no mundo inteiro, mas está falando que a igreja vai ser livre da hora da tribulação. É interessante notar que aqui não está escrito que nós seremos livres na hora da tribulação, durante a tribulação acontecendo, e a gente vai se livrar de muitas pestilâncias que estarão acontecendo aqui. Não é isso. A palavra que está aqui não é na, N-A, mas a palavra que está aqui é da, D-A. Nós seremos salvos da hora da tribulação, ou seja, nós não participaremos do período tribulacional. Nós seremos tirados da terra antes da tribulação acontecer. Então, nos eventos escatológicos bíblicos, o que a Bíblia mostra? O arrebatamento acontece e logo em seguida a tribulação acontece aqui na terra. Então, a igreja não passará pela tribulação. Então, aqui uma live rápida, mas para que nós possamos ter esses argumentos, tanto simbólicos do Antigo Testamento, quanto textuais, mostrando que a igreja não passa pela tribulação. Então, esses são os argumentos. Alguns irmãos que acreditam que a igreja passa pela tribulação, eles usam como argumento assim, os pré-milenistas, eles não preparam a igreja para a tribulação, porque a igreja vai passar pela tribulação. Só que eles não sabem que a igreja toda, em toda a história, passou por momentos difíceis, porque logo eles, o lírio do campo, vão ser libertos da tribulação. Olha, meus irmãos, não é porque a igreja no passado passou por um tipo de dificuldade que significa ser necessário a igreja atual passar pela tribulação. Não, muito pelo contrário. Olha, nós temos muitos irmãos que nunca passaram por uma tribulação, mas são crentes salvos que já morreram, mas nunca passaram pela tribulação. Se é necessário que o crente passasse por um tipo de perseguição, nós temos muitos que nunca passaram. E aí, como que fica essa situação? Então é um argumento muito fraco dizer que os crentes do passado passaram por tribulações, então a igreja atual tem que passar. Não. A gente passa por tribulações e dificuldades todos os dias, porque a Bíblia fala que quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Nós sofremos perseguições naturais, cada um, evidentemente, numa medida diferente. Nós, brasileiros, não estamos sendo tão perseguidos quanto os cristãos do Oriente Médio. A igreja perseguida, por exemplo, né? Igrejas que funcionam em porões, porque eles têm que cultuar escondido. Então a gente nota que neste mundo, nessa terra, existe graus de perseguição contra a igreja. Mas isso não significa que é necessário que a igreja passe pela tribulação só porque os crentes do passado passaram por alguma tribulação aqui na terra. Não, meus irmãos, isso não está na Bíblia. Isso aí é argumento que o pessoal joga, mas não tem nenhuma base, nem lógica e nem bíblica. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a igreja não passará pela tribulação. Então aqui estão alguns versículos para você se deleitar e saber que a igreja não passa pela tribulação. Que Deus abençoe você grandemente. Caso você tenha alguma dúvida, algum contraponto, aproveite os comentários aí, escreva para que a gente possa estar sempre conversando e quem sabe, fazendo lives, respondendo também essas perguntas que são sugeridas para nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você que faz parte da igreja, a Igreja de Cristo, se alegre que você não passará pela tribulação.